Bom dia! Hoje eu quero conversar com você sobre crentes meninos e crentes herdeiros. É um tema muito importante e atual para os nossos dias. Na segunda viagem missionária, do apóstolo Paulo passa por uma região chamada Galácia. Galácia não era uma cidade, era uma região da Ásia Menor. E ali, nessa viagem, na sua passagem, o apóstolo Paulo funda algumas comunidades cristãs. Mas como todo bom missionário, depois ele sai para outros lugares, deixando ali crentes firmados na fé. Quando Paulo então está na sua terceira viagem missionária, mais propriamente em Éfeso, Paulo recebe uma notícia sobre aquela região da Galácia, sobre os crentes, sobre a igreja daquela região. E a notícia não é boa. Dizem para ele: olha, Paulo, os crentes lá estão meio atribulados, porque chegaram lá falsos mestres que estão tentando denegrir o teu ministério, dizendo que você não tem autoridade apostólica, e também tentando fazer os crentes acreditarem que eles devem ser cristãos, devem crer em Cristo, todavia também devem obedecer à lei mosaica. Isso causou em Paulo uma grande indignação. Em aproximadamente 56 ou 57 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta, a carta aos Gálatas. Essa carta é escrita em meio a tamanha frustração do apóstolo Paulo, que você pode reparar que é a única carta do apóstolo Paulo que não começa com ações de graça e não termina com a bênção apostólica. Paulo não termina e nem começa como ele faz nas outras cartas. Mas veja só, um dos maiores problemas da igreja da Galácia era que os crentes eram inconstantes. Ora eles estavam bem, firmados, crendo, ora eles estavam desanimados. Mas o maior problema à vista do apóstolo Paulo é que eles estavam trabalhando ou vivendo como meninos. Então no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve uma mensagem muito importante, não só para os crentes daquela região, daquela época, como para todos nós da nossa igreja, todos nós que hoje estamos professando a mesma fé. Ele fala assim, Gálatas capítulo 4: em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere dos servos, mas está debaixo de tutores e curadores até quando ele complete a maioridade. Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Ele fala o seguinte: a pessoa pode até herdar, mas se for menino, é como escravo. Nós temos o costume, e um bom costume, de sempre falarmos que em Cristo somos herdeiros, ou somos co-herdeiros com Cristo, que nele podemos e alcançaremos todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte, que se esse herdeiro for menino, ele é como escravo, e escravo não tem direito a herdar nada. Ele fica sobre o cuidado, sobre a administração, sobre a intervenção de outras pessoas. O que nós temos visto hoje em dia é isso. Crentes que são de fato herdeiros, mas por serem meninos, são como escravos. Acreditam que a bênção, que a vitória e que até a salvação deles está presa a outras pessoas. Crentes que se movimentam de um lado para o outro atrás de estrelas, de atores, de ícones evangélicos. Se for fulano que vai pregar, ou se for o outro que vai cantar, eu tenho que estar lá, porque certamente vai ser uma bênção. Meu amado, não seja menino. A tua bênção, a tua vitória, a tua salvação só depende única e exclusivamente de Cristo. E na cruz do Calvário, Ele já consumou a tua bênção e a tua salvação. Preste bem atenção. Se você for como menino, será escravo. Nós temos tudo em nossas mãos. Somos herdeiros e devemos viver essa verdade. Deus é contigo. Você está livre, você não precisa mais estar sobre os ombros ou sobre a liderança no que se refere às bênçãos espirituais, não. É claro que nós temos nossos pastores, nossos líderes, devemos respeitá-los e amá-los.
mas nós não podemos atrelar ninguém à nossa salvação, ou não devemos atrelar ninguém à nossa vitória. A nossa vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixe os profissionais para lá, seja crente, seja herdeiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.